Salário mínimo. De acordo com a consolidação das leis trabalhistas, que é o conjunto de regras que rege as relações entre patrões e funcionários aqui no Brasil, o mecanismo é o seguinte: salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo por dia normal de serviço. Bom, e você pode estar se perguntando por que eu estou falando de CLT, salário mínimo, logo no vídeo inaugural do meu canal. Aliás, quero dizer que é um prazer muito grande estar iniciando esse caminho, iniciando esse local que tem tudo para ser um ponto de debate e também de muita informação sobre o esporte eletrônico brasileiro, não só aqui no Brasil, mas também mundo afora. Mas respondendo à pergunta que fiz inicialmente, é porque o salário mínimo se tornou um tema central em uma discussão entre dois dirigentes do esporte eletrônico brasileiro. Um deles, e eu vou trazer os integrantes mais à frente nesse vídeo, chega a dizer que alguns jogadores brasileiros em games menos famosos ou populares estariam ganhando abaixo da remuneração mínima estipulada em lei no Brasil. E por isso, o primeiro vídeo aqui no meu canal vai debater sobre salário mínimo. Será que pro player ganha bem ou ganha mal aqui no Brasil? Será que tem piso salarial? Quais são as regras que definem o tipo de remuneração neste mundo que muitos jovens querem entrar? Tudo isso no vídeo de hoje. O assunto teve origem em uma discussão entre dois empresários do esporte eletrônico brasileiro, entre o Delo Amêndola e também o Lucas Simon, que é CEO da INTZ. Os dois estavam discutindo outros pontos do esporte eletrônico brasileiro, que não vem ao caso aqui a gente debatê-los agora, mas em um determinado momento o Lucas Simon, disse o seguinte: é bem comum em cenários novos, com atletas em casa, pagar menos que o salário mínimo. Emulador é coisa nova, agora que tá bombando. Na LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, cenário mais evoluído de celular, os salários são múltiplos do salário mínimo. O CEO da NTZ apagou rapidamente a publicação, ele percebeu que aquilo ali poderia gerar uma polêmica e foi justamente o que aconteceu. Muitas pessoas, inclusive eu, questionaram a fala do Lucas Almeida, dizendo que nenhum trabalhador brasileiro pode ganhar abaixo do mínimo. Inclusive, veja só o que um especialista em direito trabalhista nos esportes diz sobre isso. O salário mínimo vai valer também para o cenário dos esportes eletrônicos. E os esportes eletrônicos, a gente tem aqui algumas peculiaridades, por exemplo, que é relativamente novo do ponto de vista legal, legislativo. Então é natural que existam algumas controvérsias, é natural que existam alguns debates, mas a gente sempre vai ter que observar que, independente de qualquer coisa, o salário mínimo nacional para os atletas de esportes eletrônicos. Com a repercussão do caso, Lucas então se defendeu em tweets logo em seguida sobre o que havia falado anteriormente. Vamos a um trecho das respostas dele. Ele disse que os tweets foram tirados de contexto e acrescentou: apaguei porque não acredito que o amadorismo ou desinformação mereça atenção. Mas, pelo visto, vou precisar explicar o que eu disse. Em cenários em desenvolvimento, não há cobrança de treinamentos diários e os jogadores chegam até a trabalhar CLT, ele quer dizer com a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, com carteira assinada, em outras empresas enquanto competem no final de semana. Na GH, onde há rotina de treinamento e dedicação exclusiva à profissão, é necessário usar a Lei Pelé e respeitar o salário mínimo previsto na CLT, com carteira assinada e etc. O que a NTZ faz com uma média multiplicada ao salário mínimo. O Lucas, claro, estava se referindo a cenários menos populares que a gente já conhece tradicionalmente, como LoL, CS, Free Fire, porque nestes casos a banda toca um pouquinho diferente e eu vou explicar para você o que acontece em games que já estão estabelecidos e há uma proteção maior aos atletas. E você vai descobrir agora quais são os pisos salariais em cada uma das modalidades. Nos últimos anos, o assunto piso salarial foi ganhando força no esporte eletrônico. E aqui cabe diferenciar o que é salário mínimo e o que é piso salarial. Salário mínimo é estabelecido em lei para todas as profissões que não têm o piso salarial regulamentado em lei ou convenção coletiva. Convenção coletiva é aquela reunião, basicamente, que patrões e funcionários fazem para decidirem como um acordo quais são as regras do jogo entre eles. Neste caso, quando não há piso salarial
debatido entre a classe vale o salário mínimo. Só que em alguns casos do esporte eletrônico já há um entendimento de piso salarial nas regras de cada competição. E eu começo falando aqui sobre o sistema de franquias do League of Legends. Em 2020, a Riot decidiu que iria transformar o seu campeonato para o sistema de franquias a partir deste ano. Para isso, ela precisou abrir um processo seletivo. E todo processo seletivo precisa de regras e também dizer ao clube quais são as exigências mínimas para fazer parte da competição. Dentro deste edital, que é o conjunto de regras para esse processo seletivo, estava ali o componente piso salarial. O que quer dizer isso? Que nenhum jogador, nem do Academy e nem do CBLOL poderia ganhar menos que um determinado valor. Inicialmente, a proposta da Riot Games era de R$ 2.500, mas o valor foi debatido com os clubes que alegaram que era um valor alto demais e queria trazer insegurança financeira, e este valor foi reajustado para R$ 1.500 entre jogadores do CBLOL e também Academy. Não há distinção entre jogadores das duas ligas. Neste momento, vale o piso salarial, ou seja, nenhum jogador de LoL que disputa as competições da Riot Games pode ganhar menos do que este valor. Um outro detalhe é que a Riot Games também se preocupou em fazer com que esta remuneração mínima fosse crescendo ao longo dos anos e estabeleceu um aumento mínimo para os 2 próximos anos. Com este mecanismo, a Riot Games se protege que nenhum jogador vai ganhar menos do que o piso salarial acordado com os clubes, menos ainda do que o salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 1.100. Então a gente percebe que o piso salarial ele não é nenhum múltiplo do salário mínimo, mas R$ 400 a mais do que o salário mínimo nacional. É claro que quando a gente está falando de piso, é diferente de teto, ou seja, nenhum jogador pode ganhar abaixo disso, acima indefinidamente. Quanto mais valioso o jogador, mais um time pode oferecer uma remuneração mais alta para ele. O que não pode é ganhar menos, ganhar mais é indefinidamente. E como acontece na Liga Brasileira de Free Fire, eles também adotaram uma espécie de salário mínimo para jogadores da Série A, ou seja, séries B e C não respeitam essa regra, mas na elite do Free Fire brasileiro, assim o piso salarial. De acordo com as minhas informações, o que eu apurei é de que o piso salarial na LBFF é de R$ 2.000. Ou seja, um pouco acima do que temos no CBLOL, R$ 2.000 é o piso salarial na LBFF. É claro que há umas diferenças. No CBLOL, por exemplo, você precisa ter no mínimo 10 jogadores e na LBFF você pode ter no mínimo 4 jogadores, ou seja, esse piso salarial pode ser rediscutido um pouquinho mais para cima. É bom a gente ressaltar que essa regra, que é muito benéfica para jogadores, ela só acontece porque as publishers têm força para exigir isso dos clubes. É claro que não é uma exigência, muito mais um acordo entre as publishers e os clubes, mas só acontece porque a Riot tem força o bastante para dizer o seguinte: ou você atende essas regras ou você não vai estar no meu campeonato. Cada jogo, cada título, ele tem um proprietário. Normalmente é o desenvolvedor, normalmente é um estúdio que desenvolveu aquele jogo, e isso traz poderes privados para que essas organizadoras e desenvolvedoras elas acabem instituindo e regulamentando o jogo e os campeonatos que vão ser feitos de determinados títulos, de impor aquela vontade delas. Isso não acontece, infelizmente, em campeonatos que não são regidos pelas publishers. E o reflexo disso é justamente termos jogadores que ganham abaixo do salário mínimo e também em esportes individuais, onde não há relação entre jogadores e também organizações. Ainda não há nenhum estudo sobre o salário médio de um jogador de esportes no Brasil, mas a gente pode traçar um paralelo com o futebol e com a sociedade como um todo, e o nome-chave aqui é concentração de renda. Assim como em todas as outras áreas da nossa sociedade, apenas uma pequena parcela de jogadores concentram salários grandiosos, que é aqueles que aparecem na televisão para vocês e que certamente viram um objeto de sonho de muitos jovens que desejam se profissionalizar. Mas a realidade é mais dura do que isso. Vamos aos dados. De acordo com uma consultoria privada que fez um estudo a pedido da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, os dados são os seguintes: 55% dos atletas profissionais recebem aproximadamente R$1.000. Outros 33% recebem entre R$1.001 e R$5.000. E veja só o dado estarrecedor: dos quase R$1 bilhão pagos em salários em 2019,
a jogadores de futebol. Aqueles valores que aparecem em carteira, a gente sabe que no futebol a grande parte dos salários são pagos em direitos de imagem, mas neste caso aqui concentrados nos valores que estão disponíveis na carteira de trabalho, dos R$1 bilhão pagos em salários, 7% dos atletas abocanharam 800 milhões. Ou seja, precisamos ter clareza. É uma parcela pequena dos jogadores que ficam com os grandes salários e a grande parte dos jogadores não tem remuneração alta. Mas este mecanismo de piso salarial, e aqui tem que aplaudir as publishers, por exemplo, nos Estados Unidos, há sim uma associação de jogadores que inclusive pressionou a Riot Games durante a pandemia para pausar o campeonato ou não fazer etapas presenciais. Esta é a importância de associação de jogadores. E neste ponto salarial é o que há de mais importante. E também outros detalhes, mas me parece que os jogadores profissionais aqui no Brasil ainda não perceberam a importância de uma associação de jogadores. E também sobre a importância da regulamentação da profissão de atleta de esportes que tramita no Congresso a passos lentos. Estas são informações muito importantes para o público que está acompanhando, mas também muito importante para você que quer se tornar um atleta de esportes. O mercado é duro e você precisa ter consciência dos seus direitos. Bom, e o nosso primeiro vídeo foi sobre salário mínimo e agora eu quero te fazer aqui uns convites. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso conteúdo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, é muitíssimo importante pra gente. Se inscreve aqui no canal e uma dica importante: ativa o sininho, porque esse canal também vai ter vídeos de última hora, ou seja, toda vez que acontecer algo importante no esporte eletrônico brasileiro ou mundial, vai ter vídeo novo aqui no canal e com o sininho você garante que você vai ser informado no momento que o vídeo estiver no ar. E eu quero também saber aqui nos comentários o que você quer ver aqui no nosso canal e, claro, o que você acha sobre essa discussão sobre o salário mínimo dos jogadores e também piso salarial nos mais diferentes games. A gente se vê em uma outra oportunidade. Esse debate também continua nas minhas redes sociais, você me acha lá como Xande Teixeira. Muito legal ter você por aqui, a gente se encontra numa outra oportunidade. Um grande abraço.